Olá, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Queridos, eu quero trazer uma palavra hoje sobre vocês, como quebrar as maldições definitivamente, certo? Essa é a terceira mensagem que eu gostaria de estar pregando presencial na nossa igreja ali em São Paulo, mas eu estou em Portugal, retorno hoje mesmo para o Brasil, se Deus quiser. Já quero fazer a minha live amanhã das 6 horas da manhã no Brasil. Então, nesse momento eu quero compartilhar com você uma palavra. Estamos tendo culto em São Paulo. Eu tenho um amigo meu que está ministrando lá. No entanto, como vocês começaram o propósito comigo e esse é o terceiro domingo, então eu quero trazer essa palavra a você. Mas eu quero pedir a você, antes de eu começar a ministrar, que nesse exato momento você se desconecte um pouco das coisas que estão ao seu redor, para que você possa prestar atenção nessa palavra que eu vou compartilhar com você. Amém? Prometo que não irei me delongar muito, mas no final eu estarei fazendo uma oração em favor de você e da sua família. E eu quero trazer uma palavra que está em Êxodo capítulo 20, verso 5, que diz assim: visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Uma maldição, ela pode perpetuar até a quarta geração. Ou seja, vem lá de bisavô, bisavô, avô, pai e filho. E igualmente, bisavó, avó, mãe e filha. Então, até terceira ou quarta geração, uma maldição, ela permanece em ação, em curso na vida da pessoa. Eu quero que você entenda que uma maldição é como uma amarra espiritual. Então, imagine uma pessoa que está com algemas. Uma pessoa que está debaixo de uma maldição, ela está algemada. Por exemplo, eu já vi pessoas infelizes na vida sentimental. E isso começou já desde o período da bisavó. Quando foi feito o histórico, isso se repetia. É coisa mais incrível como se repete. É como se mudasse os personagens, mas a amarra permanece inalterada. É que nem uma maldição de falência. Então, o bisavô faliu, depois a próxima geração conquistou alguma coisa, depois veio a geração do pai que perdeu tudo e depois novamente o filho tentando recuperar aquilo que foi perdido. Então, é como se fosse uma montanha russa, altos e baixos. Uma maldição é assim que funciona. É um poder maligno tão terrível que faz com que a vida da pessoa seja que nem uma montanha russa, altos e baixos. Então, em um tempo está bem financeiramente, em outro tempo não está nada bem. E um detalhe, como essas maldições elas imperam. Muitas vezes a pessoa é trabalhadora, falando agora da questão financeira, a pessoa é trabalhadora, a pessoa é muito esmerada naquilo que faz tudo com excelência e realmente batalha, sua para conquistar, mas não adianta. Chega um determinado tempo na vida dela que por mais que ela tenta segurar os recursos que ela conquistou em vida, ela começa a perder. É um negócio que dá errado, é uma coisa que não dá certo, é um investimento que é mal colocado, muda completamente o sistema financeiro ao redor dela e ela começa a perder. Então é algo que ela não consegue segurar. É uma amarra tão violenta que mesmo que ela tente fazer o que é certo, tem uma força contrária puxando para o outro lado para que ela não consiga ser uma pessoa liberta na área financeira.
É por isso que cadeias de maldição precisam ser quebradas. E nós já estudamos que a maldição sem causa não se cumpre, mas ela se cumpre na vida de muitos cristãos porque tem brecha espiritual. Ou seja, tem por onde entrar, tem por onde agir. E aqui eu fiz algumas anotações, tá? E eu quero que você mergulhe junto comigo. Existem famílias que o problema crônico era a separação. Então, a pessoa até tenta ser feliz, ela até tenta ter uma pessoa do lado dela, mas ela não consegue permanecer com aquela pessoa durante a vida inteira dela. Alguém acaba traindo, uma separação acontece e mesmo que ela lute com todas as forças, tem uma amarra na vida dela que impede ela de ser realizada ao lado de uma pessoa. É por isso que muitas pessoas desistem, muitas vezes, de um relacionamento, porque elas pensam, puxa, eu já tentei tantas vezes e não consegui, eu já tive um exemplo em casa da minha mãe ou do meu pai e eu não vou conseguir viver isso. Eu não vou conseguir viver porque eu não tenho um exemplo, não tenho um esteio que eu possa me segurar dizendo, não, foi diferente com alguém da minha família. Bom, essa família está debaixo de maldição e isso precisa ser quebrado. E você sabe como que se quebra isso? Bem, geralmente o fim de uma maldição na área sentimental acaba com fidelidade ao parceiro, tá? Com fidelidade a Deus e principalmente declarando, tá? Porque as maldições você precisa usar a palavra declarando que essa maldição não vai ter mais poder sobre a tua vida, nem sobre a tua família, nem sobre teus descendentes. Ou seja, não vai ser algo que vai continuar. Você interrompe, você tem que cortar, é como um cordão umbilical que chega um momento onde não existe mais como inimigo atuar na tua vida, porque você está vivendo uma vida no altar de Deus, uma vida em Cristo, onde você tem que cortar aquele cordão umbilical. E você corta com a palavra. Você corta com a palavra, você tem que declarar, verbalizar. Você tem que verbalizar, essa maldição não vai continuar nos meus descendentes. Essa maldição não vai continuar na minha vida, porque eu estou com a minha vida no altar e essa amarra não tem mais poder sobre a minha vida e nem sobre a minha casa. Um detalhe que eu quero que vocês prestem atenção. Tem certos históricos na tua família que você vai ter que pesquisar, certo? Lembra da árvore genealógica que se pede para a criança fazer quando ela está na primeira ou na segunda série, né? Para descobrir, né, dos seus avós, seus bisavós, da onde que veio a sua família, qual que é a origem. A origem é portuguesa, a origem é italiana, a origem é alemã. Qual que é a origem da minha família? Porque de acordo com a origem, da onde eles vieram, do que eles participaram, qual que era a sua cultura, qual que era a sua religião, você vai ter o traço definido, o traço comum, podemos dizer assim. Você tem que identificar o traço comum, tá? Guarda isso que eu estou te ensinando. Você precisa identificar o traço comum que está se repetindo na tua família para que você quebre, para que não haja uma influência espiritual sobre a tua vida mais. Então, o traço comum, mesmo de algo que você não identifica que está lhe afetando. De repente, você é muito bem casada, você é uma pessoa muito bem casada, você é uma pessoa muito bem financeiramente, ou você é uma pessoa que emocionalmente é muito saudável, ou você fisicamente é uma pessoa saudável. Então, você pensa assim, puxa, mas esse traço comum não opera na minha vida. Bem, mas entenda, a maldição, para ela se cumprir, pode ser em qualquer idade. Pode ser em qualquer momento. Lembra que eu falei para vocês no início aqui dessa mensagem que muitas vezes a pessoa ela tem uma elevação na vida e depois uma queda drástica? Às vezes num investimento errado, às vezes num negócio que faz mal feito e acaba perdendo tudo aquilo que conquistou durante a vida inteira.
Bem, então é por isso que você tem que identificar o traço comum e mesmo que aquilo não esteja lhe afetando, você tem que quebrar aquilo no mundo espiritual, declarando no nome de Jesus Cristo, porque o nome de Jesus Cristo é um nome que tem poder para quebrar amarras e desfazer essas cadeias de maldição, tá? Só que tem um detalhe, não adianta você simplesmente usar o nome de Jesus, né, quebrando toda a maldição, se ainda existe uma legalidade espiritual na sua vida. No Salmo 109, verso 18, eu vou até abrir esse texto aqui para você. Eu acho aqui interessante esse texto. Olha o que está escrito. Deixa eu abrir aqui. E eu quero que você me acompanhe. Inclusive, quero pedir para você que está aqui nessa live culto, né? Eu volto a dizer, estamos tendo um culto presencial em São Paulo. Eu estou saindo de Portugal hoje e quero retornar ao Brasil, mas como é a terceira mensagem que eu iria ministrar, quebrando a maldição e declarando também, eu estou fazendo aqui essa mensagem para você, para que você entenda que existem certas coisas que precisam ser quebradas espiritualmente. Eu precisava dar essa terceira parte da mensagem para você. Diz assim no verso 18: vestiu-se de maldição como de uma túnica. Penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Olha só, vestiu-se de maldição como de uma túnica. Tem pessoas que acabaram vestindo a maldição. Como que uma pessoa veste uma maldição? Por meio de atos. Você lembra que na interpretação de sonhos, eu falo muito sobre isso, que na interpretação de sonhos, quando se sonha com roupa, está falando dos atos de uma pessoa, né? Roupa no varal, né? Justiça que vai acontecer na vida da pessoa. Quando aqui a Bíblia diz, nesse texto, vestiu-se de maldição, ou seja, houve um ato de iniquidade, houve um ato de pecado, houve um ato de ritual, e nesse ritual houve uma quebra de um mandamento de Deus, de um princípio da palavra, certo? As pessoas não sabem, mas quando elas são injustas com os outros, elas estão atraindo maldição. Quando Jesus ele entrou na casa de Zaqueu, Jesus reverteu uma maldição, porque Zaqueu se arrependeu. Jesus disse, hoje entra a salvação aqui nessa casa, porque Zaqueu decidiu devolver a quem ele de alguma forma defraudou. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu vestiu vestes de salvação. E as vestes de maldição que estavam sobre ele foram rompidas completamente quando Jesus entrou. Ou seja, é por isso que cristãos podem estar debaixo de maldição quando praticam o pecado. Cristãos podem estar debaixo de maldição, sim, quando dão legalidade espiritual para as coisas erradas, para a ilegalidade, para a injustiça, para a corrupção. Então você tem que prestar atenção, sim, se você não está dando legalidade para o mal agir. É por isso que nesse texto aqui, e eu acredito que esse texto, ele é um texto-chave para você entender sobre quebra de maldição. Porque diz, vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Olha só, grande parte do nosso corpo é feito de água, certo? A Bíblia diz que a maldição vai tocar no teu corpo. A maldição toca no corpo e toca nos ossos. Olha como é violenta o poder de uma maldição. Jesus disse em João capítulo 7, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Certo? Ou seja, para que eu creia em Jesus realmente, eu preciso estar com a minha vida na palavra, para que então flua águas vivas de dentro de mim, para que a vida de Deus flua através de mim.
Agora, se eu estiver debaixo de maldição, o que vai fluir através de mim não vai ser águas limpas, vai ser águas contaminadas. É por isso que a contaminação ela passa de um descendente para outro descendente. Ela passa de pai para filho, passa de mãe para filha e assim por diante. É por isso que nós precisamos quebrar a maldição, vivendo uma vida justa diante de Deus, vivendo uma vida íntegra diante de Deus. E o Senhor nosso Deus, Ele promete nos abençoar, Ele promete nos prosperar se nós andarmos uma vida em Sua palavra. Agora, continuando aqui nessa mensagem, em Provérbios capítulo 10, verso 22 diz: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Ou seja, a bênção do Senhor, você viver diante de Deus, praticando a justiça, praticando a palavra, vai só acrescentar sobre a sua vida. Não vai haver desgosto, ou seja, não vai haver maldição, não vai haver coisas ruins que você irá passar adiante. Ao contrário, você só vai acrescentar. A bênção do Senhor acrescenta, não tira. Enquanto a maldição tira, a bênção acrescenta. Você está entendendo? Você que está aqui, você está entendendo isso? Enquanto a bênção acrescenta, a maldição tira. É por isso que nós precisamos quebrar completamente as cadeias de maldição, para que a bênção do Senhor ela se torne abundante em nossa vida e ela possa encher as nossas casas, encher a nossa família do que é bom, do que vem de Deus. Em Provérbios 26, 2, aquele texto que nós lemos já lá no princípio, no primeiro domingo, a maldição sem causa não se cumpre. Ou seja, maldições que não têm causa não se cumprem. A Bíblia nos fala de um homem chamado Balaão. O rei Balaque, ele ofereceu dinheiro a Balaão, que era um profeta, estava meio desviado, para profetizar maldição sobre o povo de Israel. Só que por mais que Balaão quisesse amaldiçoar, se tornava em bênção sobre a vida e sobre o povo de Israel. A Bíblia nos diz em Números 22, 6: sei a quem tu abençoares será abençoado, e a quem amaldiçoares será amaldiçoado. Olha só, lá naquela época já se sabia do poder de uma maldição. Gente, uma maldição é um poder violento. Olha só, um rei propôs a um profeta dinheiro, muita riqueza, muito ouro, se o profeta Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Daí, olha só, o rei acreditava, porque já durante a história da humanidade, povos foram amaldiçoados. A Bíblia fala sobre a memória de Amaleque, que Deus exterminaria a memória de Amaleque. Ou seja, um povo inteiro foi amaldiçoado, uma nação inteira amaldiçoada. É por isso que a maldição ela precisa ser quebrada. Enquanto uma maldição não for quebrada, ela tende a levar uma nação ao extermínio, uma família ao extermínio, um sobrenome ao extermínio. Olha que coisa terrível isso. Deus disse a Balaão em Números 22, 12: não amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. O que Deus disse para Balaão foi o seguinte: tu pode até tentar amaldiçoar, mas tu não vai conseguir, porque esse povo é abençoado. Existem casos que a maldição não se cumpre. Já me amaldiçoaram, não se cumpriu, porque minha vida está no altar, minha vida está aliançada com Cristo. Eu sei de uma coisa, queridos, presta atenção. Um passo fora da presença de Deus é o meu fim. Um passo fora da presença de Deus é o meu fim. Por quê? Porque eu entendo que a maldição não tem poder sobre a vida de uma pessoa que está aliançada com Deus. Então, Balaão
Por mais que o povo era imperfeito, olha só, por mais que o povo era imperfeito, o povo procurava andar com Deus. Deus não pede uma perfeição para anular as maldições, mas Deus pede que o homem tente viver uma vida de fé, uma vida de integridade, uma vida nos mandamentos de Deus. E Balaão não pôde amaldiçoar, a maldição não se cumpriu porque o povo estava abençoado. Guarda essa palavra, o povo estava amaldiçoado, não pôde amaldiçoar, Balaão não pôde amaldiçoar o povo de Israel. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. A Bíblia já diz, é por isso. Entende? Uma praga. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tem gente que roga praga contra casamento, roga praga contra filho, roga praga contra empresa. Às vezes você nem sabe, mas tem um monte de gente querendo o teu mal, querendo tua destruição, querendo que as coisas acabem, arruinem. Tem gente que está só aguardando, sabe, ouvir más notícias. Gente que torce para que você se dê mal. Isso são maldições que as pessoas rogam, que as pessoas lançam. E isso não terá poder se você tiver uma vida com Cristo, tiver totalmente escondido em Cristo, na palavra de Cristo. É por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Se a bênção e a maldição estão no poder da língua, por isso que nós temos que cuidar aquilo que nós falamos. Nossas palavras, elas podem constituir autorização para o diabo. Mas nossas palavras também, elas podem autorizar a bênção de Deus. É por isso que para que a bênção de Deus flua na nossa vida e flua na vida de outras pessoas, nós não podemos dar legalidade ao inimigo. Para que o diabo possa prejudicar a nossa vida, é necessário que autorizemos ele. Agora grava o que eu vou falar. Autorizamos o inimigo para agir quando falamos porcaria. Eu vou repetir. Autorizamos o inimigo para agir quando falamos porcaria. Por isso que você não pode falar palavrão. Você não pode amaldiçoar ninguém, tá? Nunca eu já vi pastores amaldiçoando pessoas que saem da igreja. Nunca faça isso, pelo amor de Deus. Nunca amaldiçoe um funcionário teu que pediu as contas ou que fez o mal para você. Nunca amaldiçoe uma pessoa, por pior que seja, por mais maléfica que a mulher tenha sido, que a sogra tenha sido, que a tua irmã de sangue tenha sido contra você. Nunca amaldiçoe, que nunca saia palavra de maldição da tua boca. Em Josué capítulo 24, verso 10, a Bíblia diz, também eu não quis ouvir a Balaão e ele teve de vos abençoar, assim vos livrei da sua mão. Olha só, olha o que está escrito, olha como é forte, como é violento isso. Em Gênesis capítulo 12, verso 3 diz assim, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem tenta me amaldiçoar, quem tenta te amaldiçoar e você está na palavra, a Bíblia diz que o próprio Deus vai amaldiçoar. Ou seja, existe uma proteção tão forte, tão gigante na vida de quem está andando com Deus, que a Bíblia diz que não tem encantamento contra Jacó, não tem encantamento com quem anda na palavra. Só que tem um monte de cristão, né? Um monte de cristão, estou falando aí das pessoas que servem a Deus, que estão na igreja, que muitas vezes dão brecha para o inimigo. E ele disse, não, contra mim não tem poder o mal, não tem poder a maldição, inveja não me pega, maldição não me pega. Se está andando de mão dada com o diabo, pega sim. Você tem que parar de se enganar. É por isso que não é brincadeira a fé. Mundo espiritual não é brincadeira, existe uma realidade espiritual, gente. Bem, eu encerro essa palavra. E eu encerro com uma conclusão aqui. Olha só, como é importante a autoridade espiritual dos filhos, os pais, certo? A autoridade espiritual de uma igreja, um pastor. A autoridade espiritual de uma cidade, a autoridade humana de uma cidade, um prefeito, um governador, um presidente e assim por diante. Noé amaldiçoou a descendência do seu filho Cão. Isaac amaldiçoou seu filho Esaú. Eliseu amaldiçoou um grupo de jovens, um grupo de rapazes
Eliseu amaldiçoou, e tudo isso se cumpriu. Então, quem é autoridade espiritual, quem é uma autoridade natural, tem que aprender a abençoar. Nunca amaldiçoar, aprender a abençoar. Vamos pegar o exemplo de Jesus. Jesus abençoou as multidões. Jesus abençoou seus discípulos e Jesus abençoou as crianças. Da mesma maneira, nós temos que abençoar. Em Lucas capítulo 10, versos 5 e 6 diz: ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Você entrou num lugar, abençoe. Abençoe a tua empresa, abençoa a tua casa, teu apartamento, abençoa teu carro, abençoe a tua viagem, abençoe o teu futuro, abençoe teus planos. Saia da tua boca palavras de bênção, palavras de vida, palavras de prosperidade, de coisas boas, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração por você, amém? Mas antes de fazer a oração por você, eu vou dar a oportunidade para aqueles que são colunas no meu ministério, para aqueles que honram o meu ministério. Se você quiser semear sua semente profética, ou se você quiser fazer um ato profético nesse momento, entregando a Deus uma semente, certo? Eu entendo que Deus, o nosso Deus, é quem abençoa a nossa vida. Eu sou dizimista, sou ofertante na igreja, sou um semeador profético também, amém? E se você está ouvindo essa mensagem, você nos acompanha online, faz parte desse projeto que nós estamos fazendo, você nesse momento, você pode semear. Eu quero orar por você, eu quero declarar a bênção de Deus, eu quero orar para que Deus multiplique teus negócios, te prospere, e eu quero agradecer também por cada coluna financeira que Deus tem levantado no nosso ministério, para que o Senhor te abençoe mais e mais, te prospere e abra as portas sobre você. Amém? Então eu vou orar agora por todos aqueles que são colunas do nosso ministério, e depois que eu terminar de orar, eu estarei orando pela vida de todos e nós vamos estar cancelando maldições e declarando a bênção. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, todo aquele que é um semeador agora no ministério, todo aquele que é uma coluna nessa obra, que o Senhor possa prosperar, abençoar e multiplicar os recursos dos teus filhos e filhas. É o Senhor que move corações, é o Senhor que derrama graça, é o Senhor que prospera, é o Senhor que traz o abrir das janelas do céu sobre o teu povo. Senhor, derrama da Tua graça sobre eles e abençoe seus negócios, seus projetos, seus planos e também o desejo do seu coração em honrar o Teu reino, em honrar a Tua obra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora nós vamos orar. Eu vou orar por você, eu vou te abençoar, tá? E nesse momento eu gostaria que você declarasse comigo, junto, agora nessa oração, eu queria que você declarasse que nenhuma maldição mais vai ter eficácia sobre a sua vida. Amém? Só que tem um detalhe, gente. Lembra do que eu falei? É bom consertar a vida aí diante de Deus. Se há alguma coisa errada na tua vida, conserta agora. Coloque em ordem diante de Deus. Não é bom que isso continue. Amém? Não é bom que continue. Não é bom que continue você a praticar o que é errado. Então conserta. Volta para Deus, te entrega para Cristo e Deus vai fazer uma grande obra na tua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Eu posso orar agora pela tua vida, então vou orar por você agora e eu tenho certeza do agir de Deus. Senhor Deus, declare comigo, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, eu recebo agora o poder da bênção sobre a minha vida e cancelo toda a maldição que eu recebi por meio de herança de meus pais ou até mesmo de atos que foram feitos por mim. Eu renuncio e renego no nome de Jesus Cristo. E a partir de hoje eu declaro que sobre a minha vida e meus descendentes reina apenas a bênção de Deus através de Jesus Cristo.
Minha vida é de Jesus Cristo, minha família é de Jesus Cristo e cada área da minha vida eu abro para Jesus Cristo entrar e anular completamente todo tipo de resquício de maldição. Amém e amém. Amém? Se crê, toma posse, então seja livre em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, querido. Espero amanhã já estar no Brasil, se Deus quiser. Amém? Só que eu quero lembrar vocês que temos a oração hoje às 18 horas aqui, tá bom? Então, já estamos orando às 6 da manhã, 18 horas, sem parar, e eu aguardo você na oração das 18 horas também. Amém? E ora por mim. Estou retornando para o Brasil hoje e segunda-feira, amanhã, eu já estarei junto com você, se Deus assim quiser. Um abraço para você, Deus te guarde e compartilhe. Compartilhe agora esse vídeo com outras pessoas. E se você está aqui pela primeira vez, nem sabe como é que entrou aqui, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. E domingo que vem eu vou estar na igreja, se Deus quiser, em São Paulo, tá? Em Alphaville, Barueri, São Paulo. Nós vamos ter a nossa Santa Ceia e eu que vou estar ministrando, se assim o Senhor permitir. Amém? Porque se Ele permitir, eu estarei. Se Ele não permitir, Ele sabe todas as coisas. Que Deus abençoe, um abraço para você e até mais. Every mountain looked too tall, till I climbed and saw small. Every doubt I tried to chain became the reason I remain. They say you can't, I said just watch. My limits broke, they never caught. The pain, the sweat, the sleepless run built the armor I've become. Nothing's too heavy when you move with purpose. Every loss rewrites your surface. Fall but never fade away. You grow by fighting through the grave. Hey. 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 Pressure's not a curse's call. It shapes the diamond through it all. I failed so loud, I learned so deep. Dreams don't rest, they don't sleep. When the night said give up now, I stood up, broke my vow. The way you feel will make you strong, if you carry it for long. Push, pull, don't lose your ground. Every fall's where truth is found. The road's not cruel, it's just real. You only win when you feel nothing's too heavy when your heart believes. The storm won't drown what courage weaves. You rise through pain, you find your view. There's nothing too heavy, not for you. Nothing's too heavy. You just forgot how strong you were.